Você fala palavrão? Historicamente, crente não fala palavrão, né? Historicamente, a gente tem essa ideia de que cristão não usa esse tipo de linguagem que geralmente está relacionada com coisas baixas e coisas assim. Mas hoje em dia isso virou um assunto polêmico, né? Principalmente porque o palavrão começou a participar da vida comum de muito do conservadorismo cristão nacional. Um grande número de cristãos que assumem essa postura pública como cristãos, mas que acreditam que o palavrão faz parte das possibilidades de usos retóricos para você se colocar contra adversários políticos ou estabelecer debates contra coisas absurdas. Se você tá falando contra uma esquerdalha, contra pessoas que querem liberar o aborto, então o palavrão está justificado porque seria a única linguagem correta a se usar nesse tipo de contexto. Esse debate vem desde os tempos da finada Bíblia Freestyle. Ainda existe Bíblia Freestyle? Eu nem sei, mas era uma tradução, uma pretensa paráfrase da escritura que visava alcançar pessoas do mundo underground, presidiários e coisas assim, encabeçada por um cara chamado Ariovaldo Júnior, em que ele colocava palavrões na boca de Jesus. Jesus falava PQP e coisas assim, comumente conhecidas como palavrões. E o argumento, a grosso modo, é que a Bíblia não proíbe que se fale palavrões. Falar palavrão não é uma coisa necessariamente errada, mas será que é exatamente isso que a palavra de Deus diz sobre os palavrões? Será que dá pra gente fazer uma teologia do palavrão? Será que dá pra gente olhar pra Bíblia e encontrar Deus falando diretamente a respeito desse assunto? Ah, meu caro companheiro, dá sim, certo? Paulo fala muito a respeito do modo como a gente usa a boca. E Paulo fala de um tipo de linguagem que está atrelada àquilo que nós entendemos como palavrão. Vem comigo pra carta de Paulo aos Efésios. No capítulo 4, do versos 29 a 30, ele diz o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. A palavra grega que traduz a palavra aqui por torpe é sarpros, e transmite a ideia de algo que é prejudicial, algo que faz mal, que resulta de corrupção ou até mesmo algo de má qualidade, algo de pouco valor, algo adoecido. Paulo está dizendo que quando a gente vai falar, a gente não pode escolher palavras adoecidas e usar uma linguagem que gere mal nas outras pessoas. Mas Paulo não define que palavras são essas, ele vai definir só lá pelo capítulo 5 de Efésios. E ele vai dizer nos versos 3 a 4... mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, ele usa a mesma palavra, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. Paulo vai falar novamente de palavras torpes, ele vai explicar o que são palavras torpes. A palavra torpe é fundamentalmente a palavra imoral, é o discurso que fala de coisas que são impuras, que falam com impureza. Está relacionado com gracejos que são indecentes, que usam uma linguagem relacionada com imoralidade. Se você parar para pensar nos palavrões que você fala ou que você escuta por aí, tudo isso está relacionado com alguma forma de sexualidade. Alguém é filho de uma mulher que vende sexo. Evoca-se uma prostituta que deu à luz a alguém. Você indica que a pessoa vai usar o orifício anal de formas inconvencionais. A Bíblia teologicamente condena que se use uma linguagem imoral no falar. Os palavrões são costumeiramente imoralidades e são uma linguagem que não representa uma fala que louva o nome de Deus. O cristão pode ter desculpas missiológicas para falar palavrão, como a Bíblia Freestyle dá essa desculpa. O cristão pode ter desculpas políticas e sociais para usar palavrão, como um jeito de estabelecer uma retórica política com fins específicos. O cristão não aceita imoralidade no seu discurso. A sua fala não evoca os princípios caídos do nosso mundo separado de Deus. Nossa fala é temperada com sal, a nossa fala representa a graça de Deus ao mundo. Quando o cristão precisa falar de forma dura, ele precisa condenar alguma realidade grave, ele tem todo um campo retórico de palavras que ele pode usar para isso. Ele pode ofender muitas vezes, ele pode usar uma linguagem forte muitas vezes. Ele não pode usar uma linguagem imoral, ele não pode usar um discurso que represente os palavrões como a gente conhece na nossa cultura. Essa linguagem obscena, ela não transmite graça, ela não gera bem. A linguagem obscena, ela transmite algo negativo a respeito de quem fala e gera efeitos negativos à espiritualidade de quem ouve. Você pode estar tentando gerar um bem em alguém, você pode estar tentando só causar ou chocar por algum motivo, mas o resultado disso, segundo Paulo, é negativo, é mal em quem ouve. Olha o que Paulo também diz em Colossenses 3, de 8 a 10. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem
com seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. A linguagem obscena tem que ser descartada pelo cristão. A linguagem imoral não pode fazer parte de quem nós somos como povo de Deus. Isso faz parte da velha criatura, faz parte da velha natureza, não faz parte de quem nós somos agora em Cristo Jesus. Em Colossenses 4:6, Paulo fala: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como devem responder a cada um. Deve existir um tempero especial na boca de quem é crente. Aquele que encontrou Deus tem um jeito diferente de falar. Encontrar Jesus te transforma por completo, te transforma por inteiro e transforma as suas palavras. Você, como cristão, tem que ser reconhecido como alguém que fala diferente, que se expressa diferente. O modo como você escolhe as palavras tem que transmitir algo pro mundo. Tem que dizer algo bom a respeito de Deus, no modo como você se expressa. No capítulo 2 da epístola que Paulo escreve a Tito, a gente tem algo ainda mais claro. Ele diz assim: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a vosso respeito. Geralmente, o uso político dos palavrões, como um recurso apologético, retórico, tem o objetivo de humilhar o indivíduo, tem o objetivo de rebaixar aquele que ouve a linguagem. Quando Paulo vai dizer que o modo como o cristão rebaixa o outro é com a linguagem irrepreensível, é com a linguagem sadia. Ao invés de usarmos o método e a técnica do inimigo, daquele que se opõe à fé e que por isso tenta nos rebaixar, nós usamos os métodos e as técnicas de Deus. E nós tratamos os outros com graça, amor e respeito, mesmo quando eles não merecem. De tal forma que a gente envergonha o inimigo. E diante do debate público, a gente mostra a superioridade das nossas próprias ideias. Se você simplesmente joga o jogo do erro, joga o jogo da ofensa, joga o jogo do xingamento, joga o jogo da linguagem obscena, você se faz igual a quem você está criticando. Você está usando uma linguagem, uma estética, um discurso muito parecido. É estranho que muitos conservadores falem mal sobre a destruição da literatura, sobre como a baixa cultura, a cultura popular se tornou tão baixa, como nós precisamos elevar o nível do debate público, aumentar nosso nível de leitura, quando nós estamos muitas vezes usando uma linguagem de boteco, quando a gente se expressa publicamente usando uma linguagem imoral. Ao invés de nós elevarmos o nível da conversa pública, tratando os outros com o respeito que eles merecem e usando uma linguagem que glorifica o nome de Deus, nós usamos uma linguagem que está muito mais próxima aos cabarés, a uma linguagem sexual. Deus condena a linguagem sexualizada, Deus condena a obscenidade. A obscenidade, a linguagem sexual, tem o seu momento próprio, certo? Está relacionado ao ambiente sexual. Na intimidade de um casal, a linguagem sexual está dentro do seu contexto específico. Quando a linguagem sexual sai desse contexto específico para ser usada dentro de um discurso público, quando é usada como um tipo de ofensa a outra pessoa, o que você está fazendo é andar de acordo com a velha natureza e estar ofendendo a santidade do Deus vivo e a grandeza da imagem de Deus que está posta no teu interlocutor. Porque o teu inimigo político, porque o teu adversário, a pessoa com quem você fala, é alguém criado à imagem de Deus. E você é criado à imagem de Deus, e a sua fala deveria refletir a imagem daquele que falou e criou tudo. Cristo é o Logos, Cristo é o Verbo eterno encarnado. Nós devemos falar de forma a glorificar aquele que é o Verbo eterno, e não usar uma linguagem pecaminosa na forma como a gente conversa. Ou seja, se a gente quiser ser um pouco mais específico, um pouco mais claro, palavrão não é o problema. Não existe o conceito de palavrão no Novo Testamento. Existe o conceito de obscenidade, de linguagem obscena. Existem, às vezes, coisas que são consideradas palavrões em uma cultura, em um ambiente específico, baseadas, às vezes, em superstições, de forma geral, ou em consciências mais simples de algumas pessoas, que não são necessariamente palavrão. Eu já vi gente dizer que caraca é palavrão, que putz grila é palavrão. Tem coisas que a gente fala aqui em Fortaleza que talvez seja palavrão, que em outros locais do mundo não é. Eu sei que existem palavrões pesadíssimos em Goiânia, em João Pessoa, que em nenhum outro lugar do país é palavrão. Eu sei que desgraça é palavrão em alguns lugares, miséria é palavrão em alguns lugares, em outros não são. Por mais que você precise ter algum senso de adequação cultural, Deus não está condenando tudo aquilo que é considerado palavrão pelas pessoas. Deus está condenando toda a linguagem que evoca obscenidade no falar. Existem certas palavras que muitas pessoas nem sabem que são obscenidade. E ainda assim, as pessoas usam na inocência, sem saber que aquilo é palavrão. Algumas dessas linguagens que são consideradas palavrões para nossa cultura são nada mais do que falta de educação, mas não representam uma obscenidade, logo algo totalmente condenado por Deus na Escritura. É interessante como Paulo, em Filipenses 3:8, faz uso de uma palavra grega que tem sido traduzida de uma forma um pouco eufêmica nas nossas Bíblias. A palavra grega é eskubalon e tem sido traduzida nas nossas Bíblias como refúgio. Paulo diz que ele considera tudo como perda, tudo como refúgio comparado com a glória do conhecimento de Cristo. Essa é uma palavra que pode ser traduzida como estrume, esterco, fezes,
mas não é de uma forma muito educada. Essa palavra escuba não é geralmente encontrada na literatura helênica só em literatura baixa, não é usada em alta literatura, geralmente em contextos emocionais, para tentar causar algum espanto, algum desconforto em quem lê. É algo próximo do que a gente usa, né, em português mesmo, para falar sobre esterco de uma forma um pouco mais mal educada. Paulo está sendo mal educado em algum nível. Ele está usando uma linguagem forte para chocar. Considera tudo como estrume, tudo como cocô, tudo como esse tipo de coisa. Eu não vou usar essa linguagem na internet porque a galera corta, né, e usa isso contra você depois. Mas você sabe do que é que eu tô me referindo. Paulo usa essa linguagem para falar da grandeza do conhecimento de Cristo. Paulo tá falando um palavrão? Dependendo de quem ouça, pode achar que sim. Mas Paulo não está usando uma obscenidade. Paulo está usando uma linguagem um pouco mal educada, um pouco grosseira. Há momentos em que você pode ser grosseiro. Há momentos em que a grosseria tem uma função discursiva. Ele está sendo grosseiro para mostrar a grandeza de quem Jesus é. Mas é interessante que Paulo faz isso uma vez, em todas as suas cartas. Não fazia parte da linguagem comum de Paulo, mas faz parte de um momento específico de ensino de Paulo, em que ele está elevando a grandeza da pessoa de Jesus de uma forma específica. Cabe também considerar outra coisa. A escritura condena o palavrão, condena a obscenidade, mas às vezes há momentos em que você precisa depreciar algo ou alguém em algum contexto. Você está lidando com um ambiente de hipocrisia, de que você tem que condenar a hipocrisia, você vai agir com palavras condenatórias. Às vezes você vai xingar alguém, né? Jesus xingou algumas pessoas. Jesus chamou gente de raposa. Jesus, em Mateus 23, chama os fariseus de serpente, de sepulcros caiados, de raças de víboras, de filhos do inferno. Jesus xinga, certo? Se nós queremos ser a imagem de Deus, se nós queremos ser parecidos com Jesus, a gente vai ter que xingar às vezes. Mas Jesus faz isso com responsabilidade. Jesus faz isso com uma linguagem madura. Jesus ofende, mas Jesus não ofende de forma obscena. Jesus ofende, mas não com palavrões, não simplesmente falando mal e xingando. Jesus ofende, mas ofende trazendo asserções contra o caráter daqueles que ele está ofendendo com seu discurso e com sua dura pregação. O cristão, ele não é uma pessoa simples, bobinha, que deixa o mundo à sua volta se explodir sem fazer nada. O cristão é alguém que é um pacificador, e como pacificador, às vezes ele vai ter que guerrear para manter a paz. E essa guerra vai se dar às vezes na esfera do discurso. Nós vamos ter que falar coisas contra esse mundo caído. Mas a nossa linguagem é santa, é justa, é temperada com sal. Em momentos mais raros vamos ser mal educados e grosseiros, mas em todo tempo seremos mansos, seremos amorosos, seremos duros quando precisarmos, mas sem obscenidade no modo como a gente fala. É como aquela velha coisa que a gente sempre ouviu: cristão não fala palavrão. Mas fala, porque cristão é pecador, mas quando ele fala, ele se arrepende, ele volta atrás e ele tenta mudar os seus maus comportamentos que ofendem a Deus. A alegria que nós temos é saber que Deus purifica os lábios e que nós adoramos um Senhor que, quando foi visto por Isaías em Isaías 6, ele veio com a tenaz, com a brasa ardente do seu trono e purificou os lábios daquele que se percebeu como um homem de lábios impuros. Talvez você tenha lábios impuros, talvez você fale muito palavrão. Deus pode mudar os seus hábitos, principalmente mudando o seu coração, principalmente transformando você através da graça de Jesus, principalmente fazendo com que o sacrifício de Cristo transforme quem você é. Mudar hábitos por si só não salva ninguém, mas é encontrar Cristo Jesus como Salvador que te transforma e te leva para o céu. Você é salvo pela fé, mas a sua fé vira frutos em obras, em bom comportamento. Parar de falar palavrão não leva ninguém pro céu, mas uma alma que vai pro céu, uma alma que vai lutar para ter um vocabulário mais santo e correto para Deus. O que é que você pensa disso tudo? Deixa seu comentário aqui embaixo, se inscreve no canal, assina as notificações para você não perder nada, que toda segunda-feira, 10 horas da manhã, tem 2 Dedos de Teologia aqui no nosso canal. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Entra no nosso site para você se tornar patrão, fazer parte do nosso grupo no Telegram e poder financiar essa boa obra aqui na internet. Valeu, negada, e tchau, tchau.